E aí galera, beleza? Bem-vindos à Paleta de Desenhos, aqui é o Alessandro e nesse vídeo a gente vai ver uns exercícios para melhorar de forma rápida a habilidade de desenho. E agora lembra de deixar o like, para quem é novo aí no canal, dá uma conferida lá que tem conteúdo bem massa. Também compartilhem o vídeo com aquele amigo que tá com dificuldade para desenhar, trocando os olhos pelas mangas, os melão pelas orelhas e o tiro-liro pelo tiro-lixo e é isso aí. Ai, que delícia! E agora, sem perder mais tempo, vamos lá! Então, esse vídeo aqui é complementar um vídeo que eu já fiz sobre práticas de desenho, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards, só que nesse vídeo aqui eu vou demonstrar melhor algumas coisas e explicar umas coisinhas a mais também. Então, pra quem não viu aquele outro vídeo, eu sugiro que dê uma olhada porque ele é muito útil. Tá, beleza, agora eu peguei essas duas imagens aqui, uma é do Castelo Bran e a outra é dos personagens Finn e Jake do desenho Hora da Aventura, e a gente vai pegar e quebrar essas imagens em partes pra ver como desenhar a estrutura delas pra gente entender aquilo que tá acontecendo. Então vamos começar aqui com a imagem do castelo. Eu peguei ela desse ângulo específico porque aqui a gente não vai ver muitos efeitos de perspectiva. E assim a gente vai conseguir entender melhor a questão de medição de proporções num desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é escolher nessa imagem alguma estrutura que vai servir como base, um ponto de ancoragem, para que a gente consiga aplicar essas regras de proporção e comparação entre elementos no desenho. Aqui eu resolvi escolher essa torre como base, e o motivo para isso é porque ela é um elemento muito grande dentro da imagem. E o nosso cérebro ele tem muito mais facilidade de mapear de elementos grandes para os menores, ou seja, é muito mais fácil a gente pegar as medidas e proporções dessa torre e aplicar para desenhar o resto, do que se a gente pegasse de uma coisinha muito pequena e depois tentar multiplicar isso um monte de vezes no desenho. Então essa vai ser a minha base de proporção. Agora, vou começar pegando a largura dessa torre para comparar ela com todas as outras partes do castelo. Eu vou começar medindo essa estrutura que fica à esquerda da torre. Ela tem aproximadamente umas 2 vezes e um pouquinho mais o tamanho dessa unidade de medida. Depois eu meço a distância do topo da torre até esse telhado dessa estrutura e dá mais ou menos 1 vez essa unidade de medida, um pouquinho menos na real. A próxima etapa é aplicar exatamente a mesma lógica, só que para aquela estrutura que fica no lado direito. E a gente já consegue ver aqui que a distância entre o topo da torre e o telhado dessa estrutura à direita fica aproximadamente 1,5 vezes essa unidade de medida. Agora eu dimensiono a largura dessa estrutura, que ela tem aproximadamente uns 3/4 do tamanho dessa unidade básica, e assim eu já consigo traçar as primeiras linhas para determinar as dimensões gerais dessas duas estruturas. Depois disso a gente vai dimensionar esses dois telhados, né? Aquele da torre na direita, aquele pontiagudo, e aquele que está em cima da torre principal, pequenininho. E dessa forma a gente vai continuar seguindo essas etapas de medição das estruturas maiores até as menores, até a gente ter toda a informação necessária que a gente precisa para desenhar esse castelo. E antes de continuar, eu só quero dizer que se vocês quiserem ver com mais calma as medidas ali que eu fiz, voltem o vídeo, coloquem no pause, que daí vocês conseguem medir com mais precisão vocês mesmos também. E agora, antes de ir para a demonstração desse desenho, tem mais 2 coisas que eu quero comentar com vocês aqui. A primeira é que qualquer distância que a gente vai utilizar como base de unidade de medida pode ser qualquer coisa que faça sentido no desenho. Então, por exemplo, eu também posso usar como unidade de medida a distância entre o topo dessa torre e a base desse detalhe arquitetônico que ela tem, que também é a mesma distância entre a base desse detalhe e aquele segundo conjuntinho de janelas ali embaixo. E a gente já consegue ver aqui que existe um alinhamento com o telhado dessa torre na direita, e também que a altura desse telhado aí que fica à esquerda, ele se encontra aproximadamente metade dessa nova unidade de medida que eu estou utilizando. E é fazendo esses tipos de relações que a gente consegue construir um desenho que fica bem proporcional. E a segunda coisa que eu quero comentar é como que a gente faz essas medidas olhando para um objeto. A gente começa se posicionando a uma distância fixa do objeto ou imagem que a gente está observando. Segurando um lápis ou qualquer outro objeto, a gente vai estender o braço, e daí observando com apenas um olho só, para que não ocorra nenhuma distorção na imagem que a gente está vendo, a gente vai posicionar a ponta desse objeto num local e com o dedão a gente vai demarcar outro local. E essa medida da distância entre a ponta do objeto e o dedão vai ser utilizada como uma medida padrão para comparação com as outras partes daquilo que a gente está observando. E agora eu vou iniciar a demonstração, já vou começar desenhando a torre, que é o nosso elemento principal aqui do desenho. E a relação entre a altura e a largura dela eu fiz de uma forma mais arbitrária, até porque a gente não consegue ver direito como que funciona a base desse castelo. Mas eu vou usar essa largura como medida de base, e também aquela última medida que eu mostrei no exemplo de antes também vai me ajudar bastante aqui nas relações de proporção. Aquela mesma técnica que eu mencionei ali quando eu observo a tela, eu também uso aqui no meu desenho. Por exemplo, se eu sei que aquela estrutura na esquerda é 2 vezes ou um pouquinho mais a largura da minha torre, eu faço essa medida no meu desenho com o lápis, com a ponta do lápis e o meu dedão, e eu replico isso à esquerda. Então eu utilizo essa técnica de medir com a ferramenta tanto na hora de observar quanto na hora que eu vou comparar elementos no papel.
Vocês conseguem ver aqui que de uma forma rápida a gente já consegue botar a estrutura, o tamanho principal do nosso castelo aqui na folha. E uma hora que isso tudo é feito, toda essa estrutura maior e principal é montada, fica muito mais fácil inserir os detalhes no desenho. Diferentemente da gente pegar e trabalhar cada parte do castelo por completo de forma individual, como se elas não fossem relacionadas. Uma coisa que a gente sempre tem que definir quando a gente vai desenhar alguma coisa através de observação, como eu estou fazendo aqui, é se a gente vai fazer medidas extremamente exatas ou não, ou quantas coisas a gente vai medir de forma mais exata e outras não. Nesse desenho aqui eu resolvi fazer medidas mais exatas, mais para a parte principal mesmo do castelo, aquela estrutura mais robusta que dá a forma dele. Então os detalhes menores ou as estruturas menores, como aquelas pequenas chaminés que tem em algumas partes dele, eu resolvi fazer uma estimativa mais de olho mesmo, sem aplicar aquela técnica de medição, que a gente também poderia fazer. E isso também vale para quando eu desenhei os detalhes arquitetônicos da torre, quando eu coloquei as janelas, umas espécies de sacadinhas que esse castelo também tem em alguns locais. Tudo isso eu fiz de uma forma mais estimada ou com uma medida menos precisa. Por exemplo, a janela vai iniciar nessa altura da torre e essa altura é aproximadamente a altura do telhado da estrutura na esquerda ou alguma coisa desse gênero. Então eu pego alguns pontos, faço umas linhas retas só para alinhamento mesmo e daí eu vou meio que colocando os elementos assim de olho. Mas claro, se vocês querem fazer medidas mais precisas, fiquem à vontade. Só que eu não acho tão necessário assim. E uma coisa que eu também tenho que mencionar sobre isso depende do desenho que vocês estão fazendo. Se vocês quiserem desenhar um rosto humano, aí eu não aconselho vocês ficarem improvisando muitas medidas, né? Senão a pessoa vai sair toda torta, toda tosca. E se vocês estiverem desenhando alguém específico e entregarem o desenho para a pessoa, né? Se não for uma caricatura, alguma coisa distorcida propositalmente, a pessoa vai dar aquele sorriso todo tosco, amarelo lá, que legal, nossa, adorei, o desenho pode estar uma porcaria tudo errado, né? Então cuidem a situação que vocês vão fazer esse tipo de coisa. E claro, quando eu falo dessas medidas precisas, eu estou falando de coisas extremamente exatas. Não tem problema vocês desenharem um rosto e ele ficar um pouquinho, a medida um pouco para um lado, um pouco para o outro, uma sobrancelha um pouco mais alta. Isso não tem problema. É só para não ficar aquela coisa desproporcional, né? E uma coisa que também é interessante de fazer nesse tipo de estudo é improvisar em cima do desenho, criar coisas em cima. Isso é muito utilizado por aquele pessoal que trabalha com concept art, seja de filmes, de videogames ou qualquer coisa desse gênero, onde eles pegam várias referências diferentes, né, misturam elementos de uma na outra. Por exemplo, eu posso pegar esse castelo e misturar com uma lagartixa e criar uma coisa completamente nova, uma lagartixa de pedra que se parece com um castelo, ou um castelo em forma de lagartixa, ou sei lá, qualquer coisa desse gênero. Então, para quem quer seguir nessa área, é muito bom pegar várias referências diferentes e tentar misturar. Aqui eu coloquei só umas bandeirinhas, né? Isso aqui não é um concept, não é nada, isso aqui é só um exercício para demonstração mesmo. E mais para frente eu também vou botar uma estruturazinha ali no lado direito aí do castelo que me veio na cabeça e eu resolvi fazer isso, mas essa é uma boa ideia para quem quer seguir nessa área também, pegar várias referências e incorporar elementos de uma referência dentro da outra. E uma curiosidade é que esse castelo, o Castelo Bran, ele que é o castelo do Drácula, que é retratado nas histórias e tudo mais. Ele fica na região da Transilvânia, dentro da Romênia, e ele é antigo pra caramba. E se alguém tiver interesse, pode entrar no site ali, procurar no Google pelo nome dele, que tem o site do castelo, contando toda a história, desde a época que ele foi construído até os dias de hoje. Bom, agora eu já estou praticamente finalizando aqui o desenho, só colocando os detalhes a mais, os toques finais mesmo dele. E vocês podem ver que esse aqui é um desenho, digamos assim, bem direto ao ponto, né? A gente faz a estrutura principal, depois vai colocando os detalhezinhos e tudo mais, uma vista bem frontal e, digamos assim, simples de compreender, mas agora a gente vai ver uma outra maneira de desenhar e a gente vai pegar os personagens Finn e Jake do desenho Hora da Aventura. Então, aqui a gente tem os nossos dois personagens e a primeira coisa que a gente vai fazer é ver como estruturar, né? Ver como montar o Finn, que é esse cara aí de camiseta azul. Então eu começo desenhando esse paralelepípedo aqui, né, essa caixa, para estruturar melhor qual que é a parte frontal e a parte lateral do corpo dele. E para determinar as medidas e proporções dessa caixa, né, do corpo dele, vocês podem usar exatamente aquela mesma técnica que a gente utilizou no desenho anterior. Depois de determinar essa estrutura principal dele, né, a parte principal do corpo dele, eu coloco os braços e as pernas, que a gente pode representar através de cilindros, né?
Então, o braço direito a gente poderia começar representando ele como sendo esse cilindro comprido, já que ele está estendido, enquanto o braço esquerdo ele tem uma certa curvatura, então a gente pode pegar um cilindro e aplicar o mesmo tipo de curvatura, e a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa com as pernas, só que aqui eu resolvi mostrar uma outra forma, que é desenhar um cilindro para a coxa e um cilindro para a canela, depois é só conectar eles. Já a mochila que está nas costas dele, a gente pode representar com uma caixa também, da mesma forma que o corpo dele, ou a gente pode utilizar diretamente uma esfera. E a partir dessa esfera que a gente vai começar a moldar ela até que ela fique com a forma mais parecida com a da mochila, que aqui nesse caso ela já é bem próxima, né? E no caso do Jake, a gente também pode começar representando o corpo dele com uma caixa, para saber qual que é a parte frontal e a parte lateral. Só que nesse caso, como ele é um personagem mais arredondado, eu prefiro visualizar ele de outra forma. Aqui eu vou começar desenhando duas esferas abauladas, meio achatadas assim, uma representando a cabeça e outra representando a parte do quadril. E o resto do corpo que conecta essas regiões eu vou ver como se fosse um cilindro mesmo. E daí a gente pode juntar essas três formas e criar uma forma nova, que representa essa estrutura principal do corpo dele. Os olhos e o focinho dele a gente pode representar com círculos ou esferas, né? E essa parte de pele que fica assim ao redor do focinho eu vejo como se fosse um cilindro torto mesmo. E para desenhar os braços e pernas dele a gente pode usar exatamente a mesma lógica que foi utilizada para o fim. E depois para os detalhes e as outras partes do corpo que faltaram a gente pode seguir exatamente o mesmo tipo de raciocínio. E agora que eu retiro essa imagem de fundo, vocês já conseguem ver os dois personagens de forma bem clara, mesmo que eu não tenha feito nenhum refinamento na forma deles. Então agora vamos começar o desenho desses personagens. Eu vou iniciar desenhando a caixa, que representa o corpo do Finn. E quando a gente faz esse tipo de estrutura, tudo depende do desenho, da complexidade dele. Aqui a gente não tem muitos efeitos de perspectiva, né? Digamos assim, uma perspectiva bem simplificada. Mas é bom a gente sempre cuidar se a gente está cumprindo essas regras de perspectiva de forma correta e se as proporções do personagem também estão se encaixando nessa perspectiva. Aqui, como esse desenho é mais simples, então eu só peguei uma noção mais ou menos de qual que é a proporção de largura por altura do personagem e eu fiz essa caixa representando a lateral dele e a parte frontal dele. Só que, obviamente, como o corpo dele não é todo angular, ele não é realmente uma caixa, depois eu apliquei essa suavização nessas bordas para ele ficar mais como ele tem que ser mesmo. Essas meias que ele usa é como se fossem umas rosquinhas, né? Ou seja, um cilindro fechado nele mesmo, vocês podem pensar dessa forma, ou como se fosse um disco furado, vocês podem representar de várias formas, como vocês quiserem. E o tênis dele é como se fosse uma continuação da perna, assim, ele meio que tem a mesma largura, assim, e ele só faz um ângulo mesmo com o chão ali para determinar onde que ele está pisando. Uma coisa que vocês não têm que ter medo é quando vocês estão desenhando é fazer as linhas se atravessarem. Por exemplo, a mochila, ela é uma esfera, ela é representada por esse círculo ali, então eu desenho o círculo e depois eu destaco só a parte que realmente aparece. Então não tenham medo de desenhar linhas que se atravessam e se cruzam. Isso é muito melhor para vocês se orientarem e entenderem aquilo que está acontecendo. Agora, para começar a desenhar o Jake, eu fiz essa linha horizontal aí que vai determinar mais ou menos qual que é a altura da cabeça dele, relativa à pose que o Finn está fazendo. E eu sei que o corpo do Jake ele tem que estar inteiramente contido entre essa linha que eu determinei de altura e o chão. Aqui eu não desenhei aquele cilindro que representa o corpo dele, que conecta a cabeça com o quadril, de forma separada, até porque só o fato da gente desenhar a cabeça e o quadril dele e ligar eles através de duas linhas, a gente já vai ter a forma desse cilindro. Aquilo lá que eu mostrei é mais para vocês entenderem como que tem que ser o raciocínio espacial para a gente saber aquilo que está fazendo aqui no desenho. E se lembrem, essas formas geométricas elas são a base para depois a gente moldar elas e colocar coisas em cima. Não é que o personagem vai sempre seguir essa forma. Por exemplo, a bundinha ali do Jake com o rabo, isso é uma coisa que eu adicionei depois e é apenas uma deformação naquilo que eu já tinha feito. E agora, usando essa mesma lógica, eu vou começar um desenho do Finn. Isso aqui eu estou fazendo direto de imaginação, então eu vou seguir aquela lógica daquilo que eu aprendi ao estudar esses personagens e aplicar criando um desenho direto de cabeça. Aqui eu estou fazendo uma pose dele, onde ele está um pouco mais curvado, ele vai estar segurando uma espada. Eu apliquei alguns efeitos de perspectiva aqui, só para deixar o desenho um pouco mais dinâmico, mas se lembrem que a forma ainda consiste naquele paralelepípedo, aquela caixa, que vai ajudar a guiar onde que vão ficar todos os elementos que compõem esse personagem. Uma outra coisa que também pode ser feita é colocar as direções dos braços e das pernas, ou de qualquer outro elemento, sendo representados por linhas, né? Ou seja, uns palitos que só mostram a direção na qual eles apontam ou se encontram. E através disso vocês podem depois colocar aquelas outras formas geométricas de base por cima, como o cilindro que acompanham essa linha que ela serve como se fosse um guia.
Essa espada aqui que ele está segurando eu estou criando também de imaginação, é uma coisa similar àquilo que eu já tinha visto em algum dos episódios do desenho, mas eu estou criando ela, porque eu não me lembro nada de cabeça, assim, e eu quis fazer esse desenho inteiramente de imaginação, para não pegar nenhuma pista através de imagens de referência da internet ou qualquer coisa desse gênero. Isso aqui é um bom teste, né? Ou até mais uma prova de que quando a gente entende a estrutura de um personagem ou de qualquer outra coisa, a gente já consegue desenhar de imaginação ou fazer uma boa estimativa sem usar imagens referenciais. E claro que quando eu faço um personagem nesse tipo de pose mais dinâmica, eu já tenho que ter alguns fundamentos bem estudados, né? Já consegui aplicar eles de cabeça, como formas 3D, perspectiva e por aí vai. E eu já dei uma abordada em alguns desses conteúdos também no meu canal, para quem não viu, dá uma olhada lá que tá bem massa. E agora eu já estou chegando nas etapas finais desse desenho, só vou dar mais uns retoques, melhorar algumas coisas em alguns pontos. Espero que esse vídeo tenha sido bem útil aí para vocês, para quem está com dificuldade de entender como que algumas coisas funcionam, como que a gente começa a estruturar um personagem ou qualquer coisa que seja. E se alguém aí ficou com qualquer dúvida ou tem uma sugestão, deixem nos comentários, pode deixar o feedback que eu vou ler e sempre tento responder. E para quem ficou até o final do vídeo, lembra de deixar aquele like, que isso aí me ajuda aqui no canal. E se não é inscrito, se inscreve aí que eu tô sempre trazendo conteúdo bom aí para todo mundo. Então esse é o meu desenho do personagem Finn, feito de imaginação. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pela atenção e fui!